Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos falando aqui da carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, uma exortação, um encorajamento, chamando a atenção do jovem para que ele permanecesse fiel a tudo que ouviu, aprendeu e viu com o apóstolo Paulo. Paulo o está encorajando de tal maneira, praticamente propondo para que ele dê sequência ao ministério do apóstolo Paulo, que de mim ouvistes e vistes, transmitir aos outros. Paulo está se preparando para deixar a cena, confiante em Deus, de que, conforme a necessidade e as circunstâncias, o Senhor Deus proveria à igreja de homens hábeis e capazes. Nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo estabeleceu novos apóstolos. Por quê? Porque eles não têm autoridade para isso. Tá? O apóstolo não tem autoridade para nomear ou instituir ou eleger nenhum outro apóstolo. Mas os 11 elegeram um para ocupar a vaga deixada pelo traidor, que deixou de ser contado entre os 12. Então, alguém que com eles esteve desde o início foi elevado ali ao grupo dos 12 discípulos de Cristo Jesus. O apostolado, o comissionamento vem com a ressurreição de Cristo Jesus, o descer do Espírito Santo, a capacitação da vida de todos eles. E os demais apóstolos, como Tiago, como Paulo, foram pessoalmente comissionados por Cristo Jesus para o ministério apostólico. Não foi uma questão de alguém achar interessante, bonito, agradável, falar, não, esse leva jeito, aquele não. Não. Só pode ser apóstolo aquele que pelo próprio Cristo Jesus assim o é, direta e pessoalmente comissionado. Tá? Por isso só reconhecemos como apóstolos esses homens. Tá? Só reconhecemos os originais, por assim dizer. O fato é que o apóstolo Paulo não constituiu novos apóstolos, mas atribuiu responsabilidade a uma nova geração que se aproximava, para que fossem fiéis a Deus, assim como ele o foi, instigando esses jovens a permanecerem na fé, na palavra. Tempos difíceis sempre ocorrem na vida de todos e também na vida da igreja, na vida das igrejas cristãs pelo mundo todo. O conselho do apóstolo é permanecer fiel, permanecer fiel, permanecer fiel. Tá? O pensamento religioso é sempre esse, permaneça fiel. Se não te querem, permaneça fiel. Se querem te ouvir, permaneça fiel. Aumentou o povo, permaneça fiel. Diminuiu o povo, permaneça fiel. Não existe outra palavra na palavra de Deus nesse sentido. Muitos estão se afastando, deixando, esqueça os muitos. Permaneça fiel. O fulano, permaneça fiel. E nessa despedida, nas recomendações finais do apóstolo Paulo, nós sabemos que de fato aconteceu, porque você pega Colossenses aqui, também tem um outro texto, que fala que eles estavam com Paulo na prisão. O apóstolo Paulo, no fim da carta aqui, quando ele deixa evidente para Timóteo que ele tinha consciência de que dessa vez ele não seria solto, ele acabaria sendo visitado pelo carrasco, ele passa uma série de recomendações a Timóteo, porque ele estava só. Somente Lucas estava com ele. Lucas esteve com o apóstolo Paulo durante todo o aprisionamento. Mas ele deseja receber a companhia de Timóteo. Procura vir ao meu encontro, é o capítulo 4, é o 4, versos 9 aqui. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Ele orienta, ele instrui, ele exorta, ele dá todas as instruções finais, sabedor de que a morte não estava longe, mas ao mesmo tempo ele
ele convida, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas é um dos que... Crescente foi para a Galícia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo gostava de ler, de estudar os textos, principalmente os textos sagrados, eram escritos em material de couro e formavam um pergaminho, né, os rolos. Até hoje, algum material é produzido, não com o mesmo material, mas são produzidos textos ainda no formato pergaminho, que alguns gostam, que alguns acham interessantes, né? Tem todo um ritual, né, de abrir para ler, tem toda uma... Tem a mãozinha, né, que o marcador lá é como uma mãozinha, lá tem a iade, uma mãozinha que é para ajudar na leitura. Tem todo um ritual, os judeus têm rituais, cerimônias para tudo, tá? Não precisa ficar preocupado que é uma religião cheia de rituais. Paulo gostava de ler, de estudar. E no tempo do fim, ele queria permanecer, ter próximo a si o material dele de estudo, o material dele que ele estudava, que se preparava para as suas jornadas, para o seu ensino. Tudo ele fazia uso da palavra de Deus. Tá? Traze-me a capa que está em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre aqui, ele adverte o jovem que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Palavra dura do apóstolo, né? Contra Alexandre aqui, que trabalhava, o latoeiro, que trabalhava em bronze. Palavra dura do apóstolo, que Deus lhe retribua conforme as suas ações. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Que Deus abençoe os que precisaram ir, os que partiram pelo medo. Que a solidão que eu enfrentei não seja lançado na conta de quem quer que seja, mas você, Timóteo, venha o mais rápido possível e traga consigo a Marcos, uma palavra de reconciliação. Traga o jovem, já não tão jovem agora, né? Alguns anos haviam se passado. Traga João Marcos, o mesmo João Marcos que Paulo não aceitou na segunda viagem missionária, né? Porque na primeira ele havia deixado a equipe e Paulo não o perdoou. Agora, com o passar do tempo, com a proximidade do fim, sabedor da fidelidade, da lealdade, da perseverança na fé do jovem João Marcos, que um tempo esteve com o apóstolo Pedro, e por Pedro foi fortalecido, instruído, exercitado, e agora auxiliava também a igreja de Deus. Paulo diz, traga João Marcos, porque ele me é de grande auxílio para o ministério. Aquele que, num determinado momento da vida, o apóstolo considerou um peso, um fardo, agora reconhece que João Marcos é, na verdade, um ajudador, auxiliador, tal qual havia sido Barnabé. Provavelmente, por esses dias, Barnabé já houvesse partido. Creio que Barnabé não era tão jovem quando atuou ajudando o jovem Paulo, o jovem Saulo, no seu ministério, levando até Jerusalém, depois indo atrás dele em Antioquia, né? Barnabé foi quem falou, não podemos desperdiçar esse talento, porque é visível que Deus é com ele. Talvez Barnabé tenha feito isso com vários outros, como fez também com o João Marcos aqui. Não vou dispensar esse jovem. Não vou deixá-lo sozinho. Vou levá-lo comigo. Depois nós sabemos que João Marcos esteve com o apóstolo Pedro também. Talvez devido à morte, à perda
de Barnabé, né? O filho da consolação, o, o, o braço humano, o ajudador, o conciliador. Agora, João Marcos desfruta diante de Paulo da mesma confiança que ele teve em Barnabé. Discutiram, se separaram, mas agora uma palavra de reconciliação. Traga João Marcos comigo, porque eu preciso dele. Ele é de grande auxílio para o ministério. Ele é de grande auxílio para a continuidade da obra de Deus. Veja como a perseverança, veja como a coragem, a determinação mesmo. Quem prosseguiria no ministério depois de um chega para lá do apóstolo Paulo? Quem? Quem teria o peso da palavra desse homem? Ele não era o mais querido? Tá bom, ele não era o mais querido, mas é a palavra do homem que é instrumento de Deus para levar a mensagem de salvação aos gentios. Mensagem de salvação aos gentios. Nós, né? Os não-judeus. Divide-se o mundo em dois grupos, os judeus e os gentios. É assim que eles pensavam. Dois grupos. Os gentios é o maior grupo. O fruto do trabalho do apóstolo Paulo, quer nós concordemos ou não com o que a igreja tem realizado através da história, todos os erros, todos os equívocos, é justamente porque não se submete às instruções dos apóstolos. A igreja que se diz apostólica, todas elas, né? Toda a igreja se diz apostólica. Todo mundo se diz herdeiro, todo mundo se diz a igreja original, todo mundo diz ser a sequência da igreja estabelecida, normatizada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém se apresenta como uma fraude. Ninguém se apresenta como uma fraude. Mas a perseverança traz o reconhecimento, se não do mundo, daqueles cujas vidas são governadas pelo próprio Deus. A perseverança, a persistência, o não se deixar desanimar, nunca, por motivo algum. Mas a palavra do apóstolo, ele é apóstolo de Cristo, ele não é Cristo. Ele não é Cristo na terra. Ele é um mensageiro de Cristo Jesus, e como homem sujeito à instabilidade que ocorre a todo homem. Ele considerou, ele ponderou, ele tomou uma decisão. Ele errou. Ele errou. E Deus mostrou para Paulo o erro que ele cometeu, ao dizer no passado que o jovem João Marcos era inútil. Agora ele reconhece. Talvez nem tivesse dado tempo de João Marcos, de Timóteo chegar até Roma, mas eles conseguiram chegar. Quando você pega Colossenses, Filemão, quando você pega Filemão, nas saudações finais de Filemão aqui, tem um bom grupo aqui na companhia do apóstolo Paulo. Vamos achar aqui Filemão aqui no seu finzinho, nas saudações finais. Aqui, ó. Escrevo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te sauvações, assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, estavam e lá permaneceram com o apóstolo Paulo até o fim. Ele não estava só no fim, ele não havia sido abandonado. Um grupo permaneceu com ele não foi desamparado. Ninguém precisa experimentar o isolamento ou o esquecimento. A solitude muitas vezes é necessária. O isolamento é muitas vezes necessário e imprescindível. Porque para experimentar, o ministro da cura precisa viver a cura. O ministro da salvação precisa viver a salvação. O ministro da fé, da esperança, do perdão precisa experimentar na sua vida todas essas verdades. Porque o conhecimento intelectual é muito importante, mas a experiência real, o viver real dos preceitos da palavra de Deus é o que torna a pessoa um agente da transformação, um mensageiro da fé, da esperança, da perseverança, da coragem, da confiança em Deus. Marco, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei, eu não preciso saber, porque o que está acontecendo é o que sempre aconteceu.
é o que sempre esteve acontecendo. Em maior ou menor proporção, sempre estiveram ocorrendo essas mesmas coisas. Não precisa ficar desesperado. Não precisa ficar aflito. Meu Deus, o mundanismo, meu Deus, o satanismo, meu Deus, o paganismo, meu Deus, o misticismo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tenha fé. Tenha confiança em Deus. Porque é justamente nesses momentos em que a fé se revela, que vem à tona. A sua capacidade de compreender a realidade e a sua disposição em perseverar nas suas convicções. Fala, mas essa é a minha igreja. Tá, essa é a sua igreja. E eu não questiono isso nunca, jamais. Tem uma pergunta melhor. Cristo é Senhor dessa igreja? É Jesus o Cristo que é Senhor dessa igreja que você chama de sua? Porque o seu coração pode estar no lugar errado. Se o seu coração está em Cristo Jesus, dá para suportar muita coisa. Dá para passar por muita coisa. Mas você tem certeza que Cristo é o Senhor dessa igreja? Ele é de fato o cabeça dessa igreja, dessa instituição? Porque o nosso coração pode ser depositado por motivos equivocados em lugares equivocados. Ah, então eu tenho. Você não tem nada. Você não precisa mudar o mundo. Você precisa mudar só você. Só você. Colocando o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua vida debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Ah, mas se todo mundo... Bom, todo mundo é o problema de todo mundo. Nós temos que parar com essa mania de querer viver aí igual a todo mundo. Pertencemos a Cristo Jesus como igreja, como corpo, mas também como indivíduos, como pessoas. E disso você não tem o direito de abrir mão. Se acomodar, se assemelhar, para agradar, para pertencer, para participar, tudo bem, é uma coisa. Agora, se isso te leva a uma descontinuidade da vida com Cristo Jesus, da comunhão com Cristo Jesus, então é motivo para repensar e recolocar a sua vida, o seu viver aos pés do seu Senhor. Ah, mas o que parece é responsabilidade daqueles que expressam o modo de ser. Ah, parece, não parece. Agora, o que realmente diz respeito somente a você, a mim e Deus. Quem somos, como somos, o que pretendemos, como nos movemos, como agimos. Isso diz respeito a você e Deus. Não tem ninguém o direito de entrar nesse meio, nessa conversa. O ministro existe para encorajar, exortar, chamar a atenção, fortalecer, curar, restaurar, acompanhar, orientar, mas não para destruir a vida espiritual de quem quer que seja. E nesse caminho aqui nós vemos todas essas dificuldades, esses percalços aqui na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos dos apóstolos. O que nos faz pensar que nas nossas vidas seria diferente, que não enfrentaríamos as mesmas dificuldades. Porque parte da fé é acreditar que Deus não só pode, mas está oferecendo, estendendo a mão para restaurar a vida de todo aquele que confessa o nome de Cristo Jesus, quer estejam vivendo ou não em conformidade com a palavra de Deus. Mas há um clamor, há um chamado ao compromisso, e toda a verdade tem que vir à tona. Não precisa ficar preocupado com o que parece, com o que está acontecendo. Ah, um terremoto, que bom. Que bom. Que bom que as verdades venham à tona. Que bom que a realidade seja visível. Porque a vida cristã, a fé em Cristo Jesus, não é algo que ocorre às escondidas. Ao contrário do que alguns empolgados acham e tentam fazer os jovens acreditar, a vida em comunhão,
A vida como foi vivida e proposta por Cristo Jesus, ela não ocorre nas cavernas, ela não ocorre nos mosteiros, tá bom? Ela não ocorre às ocultas. Ela ocorre, ela se revela, ela se manifesta à plena luz do dia, diante de todos para a glória de Deus. É assim que devemos pensar em viver, para a glória de Deus. Ah, mas você vai sofrer, não precisa ficar preocupado. Em algum momento você vai sofrer e vai aprender a superar. Porque no sofrimento nós expomos diante de Deus quem nós realmente somos. Timóteo, preocupado com a situação da igreja, no momento em que um dos apóstolos estava encarcerado, com pouca possibilidade de sair, Pedro o anima, o encoraja. O mundo é isso aí. A igreja é isso aí. Não tenha ilusões. Não tenha ilusões. Chegará o dia que eles não suportarão a sã doutrina, a sã verdade. Ah, mas o que eu faço, Paulo? Continua pregando a sã doutrina. Porque se tem alguns que não suportarão, outros serão despertados pela palavra da verdade e trazidos para o seio de Deus, para a comunhão com Deus, o chamado seio de Abraão, o pai da fé. Se uns se perdem, é problema dos que se perdem. Que não sejamos nós a causa disso. Que não tenhamos nas nossas vidas tamanha responsabilidade diante de Deus, de sermos os causadores do fracasso, da derrota espiritual de quem quer que seja. Sejamos aqueles que animam, que encorajam, que estimulam as pessoas a seguirem em frente. Por quê? Porque vale a pena. Porque vale a pena. A mensagem do Evangelho é também a mensagem da reconciliação da humanidade com Deus, de Deus com a humanidade pecadora, porque Ele a santifica, Ele a restaura, Ele a purifica, e também daqueles que estiveram em inimizade por algum período. Essa palavra do apóstolo Paulo aqui, na vida do jovem João Marcos, deve ter sido algo que ele me é grandemente útil, ele é de grande auxílio para o ministério. Ele é de grande auxílio, é a mesma pessoa que o apóstolo falou inútil, agora ele é grandemente útil. O apóstolo Paulo reconhece os seus erros. Eu quero que ele esteja comigo, no meu fim. Ele viu o meu começo no ministério. E o meu começo no ministério não foi bom para ele. Não fez bem para ele. Porque era o meu começo. Não era o dele. Mas agora, no meu fim, é bom que ele veja. É bom que ele esteja presente quando o carrasco descer o machado sobre mim e minha vida chegar ao fim. É bom, Timóteo, que você esteja aqui comigo. É bom que você testemunhe para todos como eu fui fiel até o último momento, até o final. E traga comigo João Marcos, porque ele me é grandemente útil para o ministério. Ele precisa presenciar, testemunhar para o que eu fui preparado por Deus. Talvez tenha sido duro com ele no passado, e certamente o foi. Mas pelo próprio Senhor e Cristo, eu tive a preparação, a consciência de que o meu fim seria esse. Seria esse. E eis-me aqui pronto para receber das mãos do Senhor a coroa da glória que me está reservada para aquele dia. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena permanecer fiel a Jesus Cristo. Vale a pena suportar a solidão, o desprezo, a angústia. Vale a pena suportar o isolamento, o encarceramento. Vale a pena perseverar por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.